A educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural, que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Na década de 60, Paulo Freire criou um método de alfabetização inovador. Ele não utilizava a cartilha convencional, mas considerava o universo vocabular do aluno, ou seja, as palavras que o aluno conhecia do seu cotidiano e realidade. É para construir saberes sobre a docência na alfabetização que desde 2018 existe o Laboratório de Alfabetização, ligado à Faculdade de Educação da URGS. A ideia do programa é a articulação, né, entre o ensino, a pesquisa e a extensão, e também conversar, né, com a rede básica de educação, articulando junto com os saberes docentes na área da alfabetização. Mas como ensinar crianças a ler e escrever durante uma crise de saúde global em que os professores estão distantes dos alunos e faltam recursos? Em 2020, o LAPES concentrou esforços para refletir sobre as práticas pedagógicas de alfabetização no contexto da pandemia. Logo de início, assim, na pandemia, nós nos reconfiguramos e lançamos daí a primeira edição do curso, que é Observatório do Ensino Remoto, Quais Saberes para a Alfabetização, em que houveram, enfim, acho que 900 inscrições aproximadamente, foi isso, de todas as regiões do país, que justamente foi para articular, né, o que estava acontecendo, assim, justamente porque, enfim, todas as escolas pararam e a gente, como é que vai ser esse processo, né, de alfabetização, sendo que não vai ter a orientação do professor ali, né, não vai ter a presencialidade. A professora Patrícia Camini é coordenadora do LAPES e conduziu uma pesquisa sobre os efeitos do ensino remoto na alfabetização. Na pesquisa que eu venho fazendo na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, as ações foram muito devagar no ano de 2020. Então, as professoras ficaram sem diretriz, uma plataforma que não funcionou, conectou muito poucos alunos, não se conseguiu distribuir de forma pública a internet, então não teve uma reação rápida. Com a falta de ação por parte do poder público, as professoras organizaram sozinhas alternativas para alfabetizar estudantes que, em maioria, não tinham acesso à internet. Pensar propostas que a gente possa fazer para as crianças, sem ter a mediação, sem conseguir orientar a família, foi muito difícil, né? Trazer uma proposta significativa para mandar para o aluno do terceiro ano, como era uma das turmas que eu tinha, que fosse significativa no processo da alfabetização, mas eu não ia conseguir me comunicar com essa família. Às vezes eu mandava uma mensagem e recebia a resposta 2 semanas depois, porque é quando vinha a semana que eles colocaram os dados móveis. Né? Eu tenho dados móveis para uma semana, naquela semana eu consigo me comunicar. E aí depois não tem. Então, assim, foi bem difícil. Nós acabamos, então, enviando atividades impressas, né? E a comunidade passando por inúmeras dificuldades e com quem a gente tinha contato, eles ficavam nos solicitando apoio e ajuda para várias coisas, inclusive na alimentação. O que fica claro através da pesquisa e dos diálogos do LAPES é que os professores foram responsabilizados pelo baixo desempenho dos alunos durante o ensino remoto, quando na verdade é o sistema que deveria garantir as condições para que as escolas realizassem seu trabalho de forma adequada. Isso é muito natural para a sociedade aceitar que o professor faça tantos sacrifícios para poder ensinar. E na pandemia, com esse difícil acesso aos alunos pela internet, o professor multiplicou algo que ele já fazia, já cobrava um preço muito alto. Então, e até no curso de extensão, a gente vem trabalhando com isso, que é sobre como poder personalizar o ensino,
como poder fazer isso, abrir múltiplas portas para o conhecimento. Só que isso não pode ser à custa da saúde mental do professor. Tem uma infraestrutura básica que precisa ser fornecida, que não é o professor que tem que se responsabilizar por essas condições materiais. Como é que nós iríamos articular todas essas demandas ao mesmo tempo, né? Estudantes que nós sabíamos que tinham famílias com problemas já de saúde relacionados à pandemia, que não tinham condições financeiras de ter acesso às aulas, né, de modo síncrono ou mesmo assíncrono, não tinham acesso às tecnologias, e a nossa aprendizagem ao mesmo tempo, né, durante o processo de como utilizar então essas plataformas e ser professor nesse contexto digital. E os professores que se sentiram desamparados e precisaram mobilizar esforços pessoais para lecionar, encontraram acolhimento no laboratório de alfabetização. Nós tivemos espaços de ser ouvidos, né, de trocar experiências, de perceber a realidade dos outros, de que maneira eu posso ressignificar a minha a partir da fala do outro, né, que também está na mesma posição que eu, como professora alfabetizadora, como professor alfabetizador. Então, esse espaço de reflexão, por muitas vezes nós não termos isso na escola, eu acredito que é um dos pontos extremamente positivos que o LAPS traz. Eu trouxe inúmeras ideias assim do LAPS para a escola em que eu trabalhava, e aí a escola foi bem importante porque as colegas começaram a se interessar e a gente começou a buscar, então isso começou a reverberar dentro da escola. Então hoje, estando lá na secretaria, o meu maior desejo é que a gente consiga estabelecer essa parceria entre universidade, entre o Laboratório LAPS e a Secretaria de Educação também. O LAPS também encoraja os professores a criarem suas próprias metodologias de ensino, como a de Paulo Freire, para transformar a educação brasileira. Que a gente vai plantando algumas sementes e elas vão adicionando o conhecimento profissional delas e levando muito além daquilo que a gente podia imaginar. Trabalha principalmente no desenvolvimento profissional dessa comunidade de professores que estuda, que pensa, que planeja suas metas, né? Que projeta, então, o seu material. Nós conseguimos, né, alimentar essa perspectiva de que nós somos capazes de reelaborar esse cenário que nós temos de educação no nosso país.